A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Mas o que é uma escola bíblica dominical? É um lugar de aprendizado e crescimento espiritual. É um momento em que nós tiramos para a leitura e explicação da palavra de Deus. E neste trimestre nós estamos estudando os Salmos. E na lição de hoje nós vamos falar sobre a adoração. O que é adoração? Existe uma forma correta de se adorar a Deus? Por isso eu quero te convidar a assistir esta aula até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então vem comigo. Lição 9, um chamado à adoração e um alerta. O nosso texto de referência é Salmo 95 e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia para nós lermos juntos. E você que tem revista, pega sua revista, nos acompanhe. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Vamos para a nossa introdução. Os Salmos 95 e 81 é uma convocação à adoração a Deus e trazer à memória os grandes feitos do Senhor. Tópico 1, um chamado à adoração. Neste salmo, o salmista está convidando todos os povos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Então vamos juntos adorar, celebrar ao único que é digno de louvor e de adoração. Subtópico 1 e 1, vinde e adoremos. Ele fala assim no primeiro versículo, vinde e adoremos. Adoremos com alegria, com júbilo, com prazer, com satisfação ao Deus da nossa eterna salvação. Nós podemos observar nas Sagradas Escrituras um exemplo de uma pessoa que louvou ao Senhor com alegria, com gratidão pelos feitos do Senhor. É Miriam. Quando Deus abriu o mar vermelho, o que ela fez? Ela pegou o instrumento dela e começou a tocar e começou a cantar, bendizendo o nome do Senhor, porque Deus havia abrido o mar vermelho e fez com que eles passassem. Seus inimigos foram mortos e agora eles estão cantando do outro lado. E todo o povo veio junto com Miriam cantar o nome do Senhor. Ninguém obrigou Miriam a pegar o instrumento dela e compor uma música. Ela fez porque ela quis adorar o nome do Senhor. Ela fez aquilo com alegria, com prazer. E quando ela começa a louvar, todos vêm louvar o nome do Senhor junto com ela. E aqui do mesmo jeito o salmista, vinde, cantemos, entoamos louvores com alegria. Então que quando nós chegarmos na presença do Senhor com louvores, que seja espontâneo, que seja com alegria, com prazer da nossa alma, porque servimos ao Senhor com alegria e com prazer. É importante nós observarmos para quem nós estamos atribuindo louvores. O louvor deve ser dirigido unicamente a Deus, não é para mim. O louvor não é para os homens, mas é engrandecendo o nome santo do Senhor. Se é engrandecendo, tem que estar falando de Deus no começo, no meio e fim, falando sempre dos grandes feitos do Senhor. Existem canções que não é dirigida, não é atribuída a Deus. É errado cantar essas canções? Não. Mas também eu não posso dizer que elas são oferecidas a Deus.
porque o louvor oferecido a Deus fala da grandiosidade de Deus. E um exemplo que nós temos de canções que não é de louvor a Deus, é muito conhecida no nosso meio, é Girassol, Raridade. São canções muito conhecidas, mas se nós observarmos as letras dela, são letras muito fortes, que nos emociona, que nos faz chorar, que nos faz observar o que está acontecendo ao nosso redor. Mas não é canções de louvor a Deus, que enaltece o nome de Deus. Então, se eu vou cantar e dizer que é para Deus, tem que ser glorificando e exaltando o nome de Deus e falando da sua grandiosidade. Amém? Então, entendam bem, são canções lindas, muito bonita, de reflexão, mas não é de louvor a Deus. Por que devemos adorar a Deus? Talvez você já tenha feito este questionamento. Por que eu devo adorar a Deus? Adorar a Deus é render-lhe graça, é servi-lo com alegria, com prazer, é reverenciá-lo, porque ele é rei, porque ele é soberano. O salmista vai dizer que ele está acima de todos os deuses. Deus é extraordinário. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei do universo. É por isso que nós precisamos adorar o nome santo do Senhor. A Bíblia relata outras nações que adoravam diversos deuses. E Deus escolheu Abraão e disse para Abraão que dele faria uma grande nação para engrandecer-lhe o seu nome e que esta nação iria adorar o único e verdadeiro Deus e mostrar para as outras nações quem era o Deus verdadeiro. Só que de vez em quando o povo de Israel esqueciam dos seus propósitos para qual foi chamado, para qual foi criado, e observavam as outras nações e viam que as outras nações adoravam diversos deuses e praticavam o mesmo que as outras nações. Começaram a fazer objetos, ídolos, e começaram a se prostrar diante de imagem de escultura. Deus levantava profeta para repreender, para exortar, para ensinar o povo e chamando ao arrependimento. Acontecia muitas vezes do povo de Israel derrubar todos os altares e se converterem ao Deus único, mas de vez em quando se levantavam outros reis que não temiam ao Senhor, que eram rebeldes e levavam o povo à destruição, a praticar ídolos e idolatria. Mas o que é idolatria? Idolatria, querido, não se resume apenas à imagem de escultura. Às vezes nós criticamos alguém por ele adorar uma imagem de escultura, mas nós podemos estar praticando os mesmos atos reprováveis por Deus. Quando nós idolatramos um pregador, quando nós idolatramos um cantor, quando nós idolatramos um pastor, quando nós idolatramos o nosso trabalho, quando nós idolatramos qualquer que seja, qualquer coisa que tira a nossa atenção de Deus, ela se torna uma idolatria e é reprovável por Deus. Então, tudo aquilo que pode tomar lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 21, ele vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14, ele vai dizer ao povo: fugir da idolatria. Tudo isso desagrada a Deus, porque Deus é único, Deus é verdadeiro. E Deus, querido, não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano, ele está acima de todos os deuses. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E de lá ele governa céu, terra e mar. Ele é dono de tudo e nós precisamos adorar unicamente a este Deus verdadeiro. Então, que neste momento nós possamos fazer uma reflexão e afastar de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. Por que devemos adorar a Deus? Porque em suas mãos
estão as profundezas da terra. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre o rio. Quem é este? Quem é semelhante a este? Quem fez algo semelhante? Somente Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo é dele, tudo pertence a ele. E a Bíblia diz que depois de Deus ter feito tudo, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? E aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo faz o homem e sopra e dá-lhe vida. E se nós temos vida, é porque Deus nos deu. Nós somos de Deus, somos servos, somos criatura e precisamos render-lhe graça com temor, com reverência e com alegria, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Nós temos um Deus tremendo, soberano. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir. A sua presença é real e é impactante nas nossas vidas. Então vinde, cantemos, adoramos o nome do Senhor, regozijemos-lhes com alegria, com prazer, com satisfação, que a nossa alma possa ter o prazer de louvar o Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é extraordinário. A sua misericórdia, a sua bondade está sempre conosco. E toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada ao nome santo e poderoso do Senhor. Que neste dia de hoje seja um dia de celebração e exaltação ao nome santo do Senhor, pelos seus grandes feitos nas nossas vidas. Aleluia! Entendendo o que é a adoração. Vamos entender agora o que é adoração. O salmista faz um convite com 3 atitudes: de adorar, de se ajoelhar e de se prostrar diante de Deus. A adoração, querido, não se resume apenas a louvores. A adoração não se resume apenas em irmos para a igreja. Algumas pessoas vão à igreja e chegam e dizem: já adorei o nome do Senhor hoje. Mas não se resume somente a isso. Vai muito além de cantar louvores e de ir à igreja. A adoração ao Senhor, ela consiste em prestarmos reverência, em obedecermos a sua palavra. Se nós não tivermos reverência, respeito e obediência, nós não estamos adorando ao nome do Senhor. Então é necessário nós sabermos deste conceito de adoração. O comentarista dessa revista, ele destacou 2 conceitos de adoração, que é o culto doméstico e o culto público. Desde o princípio, Abraão, quando foi escolhido por Deus, ele já tinha o costume de fazer culto doméstico. Ele sempre levava a Deus sacrifício, levava seus filhos, ensinava os seus filhos a adorar o nome do Senhor. Nós herdamos esse costume de fazer culto doméstico com os nossos pais na fé. Então, nossas famílias também fazem culto doméstico. E agora, com essa pandemia, acredito que se tornou mais forte e mais sincero os cultos domésticos. E é importante trazermos o culto doméstico para nós enaltecermos o nome do Senhor com os nossos familiares. O culto público que o povo de Israel fazia era a festa do Pentecoste, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Era a maneira de adorar o Senhor publicamente. Em outro momento, eu estarei fazendo um vídeo explicando sobre essas 3 festas, porque o nosso tempo não permite explicarmos uma por uma. Então, nós também temos o costume de fazer culto ao Senhor publicamente. Quando vamos à igreja, nós estamos fazendo culto público, adorando ao Senhor com toda a congregação, unindo a nossa fé
para adorarmos o nome santo de Deus. Então, nós aprendemos isso com os nossos pais na fé. Amém? A forma da adoração. Existe uma forma certa de adorar a Deus? Sim, querido, existe uma forma correta. E ela não foi estabelecida pela igreja, ela foi estabelecida por Jesus. Quando a mulher samaritana interrogou Jesus à beira do poço sobre qual era o lugar certo de adoração, porque os judeus falavam que a adoração deveria ser no templo em Jerusalém, e os samaritanos diziam que a adoração deveria ser no monte. E ela aproveitou a oportunidade e fez esta pergunta a Deus: vós dizeis que é para adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram no monte, portanto, nós também adoramos no monte. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, nós, judeus, adoramos quem sabemos, quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram quem vocês não sabem, quem vocês não conhecem. Por que Jesus está falando isso com esta mulher? Porque os samaritanos diziam que adoravam a Deus em espírito, mas não adoravam em verdade, porque eles não acreditavam nas profecias dos profetas. Eles não acreditavam nos demais livros sagrados. Eles só observavam os 5 livros escritos por Moisés. E os demais livros, eles não se importavam. E Jesus diz: olha, vocês falam que adoram, mas não adoram em verdade. Os judeus também não adoravam a Deus em espírito. Eles tinham a verdade sobre as escrituras sagradas. Eles sabiam que a salvação vinha dos judeus, mas a adoração dos judeus também era uma adoração superficial. Jesus diz para aquela mulher: olha, é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher que a adoração a Deus não estava mais restrita apenas a Jerusalém e em lugares. Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? As duas coisas, querido, tem que estar balanceado. Tem muita gente que diz que é adorador de Deus, que eu adoro em espírito, mas adora do seu jeitinho. Não observa as sagradas escrituras, não quer obedecer, quer fazer somente aquilo que acha que lhe convém. E adorar em verdade é observar as sagradas escrituras, é obedecer o que nela está escrito. Então não existe essa de nós adorarmos a Deus do nosso jeito, do nosso modo, da maneira que eu penso assim e eu acho assim. Não. A adoração ela tem que ser verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser em espírito, porque Deus é espírito, e o que adora deve o adorar em espírito, mas também em verdade. Então, nós precisamos entender que a adoração deve estar aqui balanceada em espírito e em verdade. Não existe essa de eu dizer que sou adorador, que eu adoro em espírito, que eu não preciso ir para lugar nenhum se eu não conheço as sagradas escrituras. Portanto, adorar a Deus em espírito é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo e sua presença não está limitado a um suposto lugar sagrado. Eu posso adorar a Deus aqui, você pode adorar a Deus aí, contudo que adore em espírito e em verdade, observando as sagradas escrituras, lendo, conhecendo quem realmente é o Deus na qual falamos que servimos. Tem muita gente que diz que é adorador, que adora a Deus em espírito, mas as suas condutas não condizem com as sagradas escrituras. Que nós possamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Que as nossas condutas, que o nosso comportamento, que as nossas atitudes possam condizer com a adoração que nós falamos, que fazemos para Deus.
Quer saber quem é um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, ele tem uma vida de oração e consagração a Deus. Um verdadeiro adorador, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Se você não tem essas duas atitudes, você não é um adorador. Se eu não tenho essas atitudes, eu também não sou um adorador. O verdadeiro adorador, ele leva uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Quando nós lermos a palavra de Deus, nós precisamos também pedir a interpretação do Espírito Santo, para nós não fazermos a nossa própria interpretação. Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E uma das maneiras, querido, de se ouvir a voz de Deus é lendo as Sagradas Escrituras. Quando nós estamos lendo e meditando, nós estamos dando ouvido à voz de Deus. E às vezes nós damos ouvido a tantas coisas na nossa vida, perdemos tanto tempo da nossa vida e não damos ouvido à voz de Deus. Querido, tire um tempo, tire um momento para Deus, porque Ele te fez foi para adorá-lo. Nós somos criatura de Deus para adorar o nome do Senhor. Deus nos permite sermos bem-sucedidos nesta terra, ter nossos sonhos, nossos planos, projetos sendo concretizados. Mas o objetivo da nossa existência aqui nessa terra é para adorar a Deus. E como adoramos aquele a quem nós não conhecemos? Porque conhecemos só de ouvir falar, nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. Precisamos cultivar, precisamos ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só vem através da oração e meditação na palavra de Deus. Então, vamos ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando. Então, não endureça o vosso coração como foi no dia da tentação no deserto. Por 40 anos, o povo viveu andando no deserto porque não ouviram a voz de Deus. Então, a obediência deve ser praticada. O povo viram e ouviram Deus o tempo todo no deserto, mas mesmo assim provocaram e desobedeceram a Deus. Portanto, se ouvires a voz do Espírito hoje, querido, não endureça o vosso coração. Ah, mas eu quero viver a minha vida assim. Eu acho assim, eu penso assim. Existe, querido. Leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, porque ela é alimento para a nossa alma. Existem pessoas que dizem amar a Cristo. Ah, eu amo Jesus. Se nós pararmos para pensar, todo mundo diz que ama Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que ama e não obedece é mentiroso. Eu vejo muita gente dizendo, eu amo Jesus, mas vive uma vida deplorável. Vive uma vida miserável. Vive uma vida vivendo os prazeres da carne, os prazeres do mundo, praticando a idolatria, praticando a prostituição e todos os desejos da carne e não pratica um só desejo do Espírito. E diz que ama a Deus. A Bíblia chama essas pessoas de mentirosas, são hipócritas. Que nós possamos olhar para dentro de nós se nós não estamos agindo desta mesma forma. Porque nós precisamos observar a nossa vida. Se realmente amamos a Jesus, nós precisamos renunciar à nossa vontade e servir com alegria ao nome do Senhor. Porque Jesus disse que amava a humanidade e ele provou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que amou o mundo e ele provou o seu amor morrendo morte de cruz pela humanidade. Que amor é esse que nós falamos? Que tipo de amor é esse que nós não renunciamos às nossas vontades para fazer a vontade de Deus? Vivemos todos os dias praticando aquilo que não agrada? Que nós possamos olhar para nós e pedir a Deus a misericórdia dele para conosco, para que nós possamos nos arrepender.
Tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo dentro de nós, que Ele possa renovar, colocar um novo espírito dentro de nós e que possamos adorá-lo com alegria, com prazer, com satisfação. O amor a Deus, ele é revelado através da obediência à sua palavra. Então, que nós não possamos dizer que adoramos a Deus, que amamos a Deus apenas de lábios, mas tem que ser de atitude, de corpo, alma e espírito. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas no dia de hoje e que possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Tem pessoas que é resistente, que ele ouve a palavra de Deus, sabe da verdade, mas ele insiste, tem um coração duro, insiste em viver no erro, porque ele acha que daquele jeito ele está agradando a Deus, porque daquele jeito ele também vai chegar ao céu. Querido, não faça esse desafio na sua vida. Adore a Deus da forma correta. Vamos adorar a Deus da forma correta. Ó, vinde e entoamos louvores. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo e com alegria ao Deus da nossa salvação. Não endureça o vosso coração. Deixe o seu coração ser terra fértil. E a palavra de Deus ser plantada, ser semeada, ser produtiva e dar muitos frutos para o reino de Deus. Então, neste momento, que o seu coração esteja sendo preparado para receber esta palavra de vida, esta palavra de salvação, esta palavra de adoração ao nome santo do Senhor. Às vezes, querido, o dia vem, a noite vem, e nós não fazemos uma reflexão de como está a nossa vida diante de Deus. Se nosso nome está escrito no livro da vida, você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que subirá no arrebatamento? Nós precisamos ter essa certeza e tirar de nós aquilo que possa nos impedir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que esta mensagem possa ter entrado no teu coração e que nada venha tirar esta mensagem do teu coração, mas que ela possa estar guardada, que o Espírito de Deus possa fluir dentro de você, que nós possamos neste dia de hoje dar lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, que nós possamos adorar o nome santo do Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, neste momento nós estamos na Tua presença. Eu quero Te engrandecer, Te exaltar. Quero Te dizer que Tu és soberano, que Tu és o Rei do Universo, que Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que Tu és o Criador de todas as coisas, que Tu és o nosso Criador, que Tu és o nosso Deus, a quem nós devemos honra, a quem nós devemos adorar com alegria, com prazer, com reverência, com obediência. Nos ensina neste dia, Pai, Te obedecer. Nos ensina a orar mais, nos ensina a meditar mais na Tua palavra, para nós não vivermos errante, mas para nós vivermos de acordo com a Tua palavra. Que a nossa adoração seja agradável a Ti, que ela possa chegar em Tuas narinas e ser recebida, Senhor, como cheiro suave. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tira de nós o coração de pedra, coloca um coração de carne. Renova-nos nesta hora pelo poder da Tua palavra. Ó meu Deus, eu Te apresento os que ouviram esta mensagem, que não possam endurecer os seus corações, como foi no dia do deserto, em que o povo viram a manifestação da Tua glória, mas mesmo assim tinha um coração endurecido. Mas que neste momento o Senhor possa quebrantar os corações, que o Espírito da verdade possa entrar dentro de cada um de nós e possa fazer a transformação precisa. Que o nosso coração seja terra
fértil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos vivifica, nos santifica pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.